movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Cante. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Eu te adorarei, eu te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus, não para, Deus não para, não. Meu Deus, não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus, não para, Deus não para, não. Meu Deus, não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus, não para, Deus não para, não. Meu Deus, não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Oh, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Te adoramos, Jesus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Exaltado seja teu nome, Jesus. Quem tu és. Obrigado, Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite, a todos os irmãos, os pastores da nossa igreja de Goiânia, da nossa igreja de Silvânia também. É um prazer trazer a palavra hoje. E eu quero falar sobre as 10 pragas, que o Senhor mandou naquela época do Egito e que fala muito que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. Então, a primeira praga, Deus queria mostrar a supremacia de Deus para o pessoal, tanto no povo de Deus quanto o povo de Faraó. Então, a primeira praga foi logo colocando ali a água do rio Nilo que virasse sangue, que as águas se tornassem sangue. E é importante porque naquela época, além daquele rio ali, no versículo do Êxodo 1:22, fala que teve ali uma morte dos bebês no Nilo, Então o Senhor ficou contrariado com isso. Então ele queria ferir as águas com sangue, Que essa era a punição do Senhor naquela época. E interessante também que a economia deles, que eram férteis, vinha dali, dos rios também, Então o Senhor jogou aquela praga, falou para Moisés para colocar o seu cajado ali. Então aqueles reservatórios da comida dentro da casa, tanto em vasos de madeiras como vasos de pedras, como os rios, toda a água se tornaria em sangue. Ali o Senhor, Deus de Israel, como Ele é fiel e soberano, Ele mostrou a supremacia dele naquela hora, E Ele queria, Deus, Ele multiplicará a terra do Egito, os seus sinais e as minhas maravilhas. Em 7:3 fala. Então, Ele queria mostrar as maravilhas, os sinais dele sobre as nossas vidas. E o que nós estamos atravessando hoje? Nessa época aqui, era a economia, Então o Senhor, Ele mandou aquela praga para mostrar que todos deveriam de depender dEle. E nós estamos vivendo em momentos econômicos, Então que hoje nós estamos voltados, que nós dependemos do Senhor. E a nossa economia, é o Senhor que nos sustenta. Então, essa primeira praga aqui é para mostrar as maravilhas do Senhor. E é para mostrar para nós, nessa época que nós estamos vivendo agora, que a nossa economia não vai ser abalada. Amém? Então, mostrar a soberania de Deus, o quanto Ele é fiel para conosco. Amém? E achei muito interessante porque em Êxodo 7:17, o Senhor fala assim, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Mas Ele está falando que Ele é o Senhor.
que sobre a nossa economia, sobre os irmãos que estão desempregados, sobre, às vezes, um não tá trabalhando e o outro está mantendo a casa, mas Deus está falando que Ele é o Senhor. Saberás, nós que somos filhos do Senhor, nós estamos cientes que o Senhor é Deus. E na segunda praga, quando em Êxodo 8, de 1 a 15, quando ele foi lançado ali as rãs, porque Deus lançou as rãs, porque naquela época as rãs era a deusa da fertilidade do parto. Então, por isso que tinha um propósito naquilo ali. E há um propósito nas nossas vidas hoje, de tudo que está acontecendo, de nós ficarmos em nossa casa, de nós arrependermos, né? Logo no início, nós falamos tanto de arrependimento, né? De conserto da nossa casa. Eu louvo a Deus por esse vírus, porque eu falo que a minha casa teve um conserto. Nós com os filhos conosco, né? Estamos mais atentos, houve um arrependimento, houve mais uma união. E se nós começarmos a perceber, nós também ficamos mais unidos com os nossos pais, porque a gente tem ligado o tempo todo, né? Mas Faraó aqui, ele ainda continuou com o coração duro, para não arrepender, Mesmo que no 11 fala assim, olha, então vai ficar rã somente no rio. E às vezes Deus está dando uma chance para nós. Está dando uma chance para nós, fala assim, olha, você ainda não arrependeu por completo. Há coisas ainda para ser consertados, né? E esse coração endurecido de Faraó talvez está em nós também, né? E no 10 fala que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Porque Deus, quando mandou o Senhor Jesus, houve todo o arrependimento dos pecados ali naquela cruz, de toda a nação, da minha e da de vocês, né? Então nós temos que nos arrepender, ter conserto com a nossa casa, né? Conserto de nós estarmos juntos com os filhos, com os familiares, né, que estão dentro da nossa casa. Então há uma união aí. Então essa segunda praga veio para falar com a gente, comigo, né, principalmente, que nós devemos de realmente consertar, né, a nossa casa, que não adianta ficarmos com o coração duro. Na terceira praga, que é do Êxodo 8, capítulo 16 até no 19, fala que mandou os piolhos, né? Que aquela praga era para os piolhos. Mas ali os magos já começaram a reconhecer que existia um poder maior do que a magia deles, que podia conjurar, né? Então que não adianta uma feitiçaria humana, não adianta dar um jeitinho naquelas coisas, né? E ali teve uma derrota das forças do diabo e da idolatria e da feitiçaria humana. Por quê? Porque ali os magos já começaram a reconhecer que tinha um poder maior. E quantas pessoas estão reconhecendo que tem um poder maior? Quantas pessoas estão reconhecendo e assistindo aí pelos Facebooks, pelas internets, né? Que tem um trecho bíblico, que há uma força maior, que não adianta magia, que o Senhor é poder, que não tem ninguém como o Senhor, que o Senhor é poderoso. E acho isso interessante porque nós vamos ficar muito mais fortes. Nós vamos ficar muito mais fortes na palavra do Senhor, porque hoje nós estamos tendo tempo com a palavra de Deus, hoje está tendo culto doméstico, mesmo que nós estamos ceando, como domingo agora, né? Pela internet e tudo, mas nós estamos mais fortes.
e vão ter outras pessoas que vão reconhecer o Deus que nós servimos. Que não há outro poder em Deus nenhum aqui nessa terra, a não ser o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. E nós ficamos muito mais fortes com a nossa fé, porque nós estamos vendo o poder de Deus cuidando de nós. E nós louvamos a Deus por isso. Então não existe magia, não existe feitiçaria, não existe, porque aqui ele reconheceu que existe o Deus Todo-Poderoso, que há a força maior. E muitos estão reconhecendo nos dias de hoje que o caminho é voltar para o Senhor. Amém? Essa da quarta peste, né? Da quarta praga, para mim, assim, foi o essencial. No capítulo 8, 20. Como eu achei interessante, no capítulo 22, quando ele fala assim, olha, naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Oh, glória a Deus! Irmãos, aqui está falando para nós assim, olha, eu vou separar o povo. Eu vou separar o povo santo, eu vou separar o povo que me adora, eu vou separar o povo de Gósen. Eu vou separar o povo de Silvânia, eu vou separar o povo de Goiânia, eu vou separar o povo desse mundo, porque eu vou distinguirei a separação do meu povo com o povo do Egito. Oh, glória a Deus por isso! E ali foi mandado enxames de mosca, mas ali ele teve a misericórdia, não o juízo, mas o Senhor teve a misericórdia, porque o propósito é que saibais que eu sou o Senhor no meio de vocês. Eu sou o Senhor que estou separando esse povo que me serve, que nada há de afetar, que nada há de acontecer, nada. E quando às vezes as pessoas ficam falando de medo, fome, não passou isso na nossa cabeça aqui, não passou isso no nosso coração, porque nós estamos separados pelo Senhor. Então nós não precisamos de ter medo, O Senhor está separando um povo de Deus. Pode vir coronavírus, pode vir um monte de coisa, mas o Senhor falou, olha, eu separarei, eu distinguirei o meu povo. E no 8:23, ele está tendo uma distinção, ele está tendo uma redenção, que não somente da escravidão humana, mas também da ira de Deus, mas como um cordeiro pascual. Que o povo de Deus não faça concessões nas coisas erradas, que o povo de Deus não comece a ir pelas coisas do mundo, mas que ele possa ser separado e acreditar que o Senhor está cuidando, está tirando todo medo, toda depressão, porque acaba surgindo uma depressão das pessoas que têm medo, mas nós somos um povo confiante, nós somos um povo que há esperança. No 23 ele falou assim, ó, farei distinção entre o meu povo e o teu povo do mundo. Amanhã te darás este sinal. O Senhor está trazendo uma promessa aqui. Não temas, porque eu já separei o meu povo. Oh, aleluia, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós somos o povo de Deus. Como um cordeiro que o Senhor nos escolheu, como um povo, o cordeiro pascual é o Senhor, mas como um povo de Deus. Amém? E na quinta praga são os animais, que todo o rebanho do Egito morreu, todo. No 9:6 fala assim, ó,
No 9:4 é que o Senhor fala a distinção entre os rebanhos do povo de Israel e o rebanho do Egito. O que está falando isso? Está falando sobre o nosso trabalho, sobre a nossa comida, sobre os nossos animais, sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que nós temos administrado nas mãos do Senhor. E eu vejo isso, por exemplo, nos meus filhos. Eu vejo assim, cada um, eu tenho 4 filhos, e quando eu procurei saber dos meninos como eles estavam, mãe, eu tenho uma reserva. Mãe, está tudo bem. Mãe, eu aguento passar isso aí por 1 ano, né, sem trabalhar. E eu falei, glória a Deus por isso. Então ele separou o nosso rebanho. Por que é que o Senhor colocou praga naquela época nos animais? Porque o Deus deles era o touro e a vaca. E qual que é o nosso Deus? O nosso Deus é o que fez o touro e a vaca. Amém? Então isso é importante. Então quando nós andamos nas finanças do Senhor, nós sabemos que Deus está cuidando, que mesmo que nós não estamos trabalhando, mas Ele tem uma reserva. E isso é muito importante. No 9:7 fala assim, o faraó mandou ver, e eis que o rebanho de Israel não morrerá, e nem um sequer. Falou, olha, vai lá. É para você ver a bênção de Deus sobre aquele povo, faraó. E o povo que não respeitava nós, o povo que não via nós como servo do Senhor, todos estão vendo as mãos de Deus sobre as nossas vidas. Porque falou para Faraó ali agora, vai lá ver. Faraó mandou ver. E esse mandou ver nas nossas vidas é que o povo vai ver as mãos do Senhor sobre as nossas vidas, cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso cônjuge, cuidando da nossa casa, cuidando de tudo aquilo que o Senhor tem colocado. E é interessante que eu comentei com uma das minhas filhas, eu falei assim, olha, o rio não secou, ainda existe ainda, que está tendo ainda algumas chuvas ainda na nossa horta, na nossa vida. O Senhor não secou a água totalmente do povo de Deus, não secou. E no 9:7 falou assim, vai lá ver se o rebanho de Israel, porque não morreu nenhum sequer. Está dizendo que a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, de cuidar, de não deixar secar os nossos rios. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Na 6ª praga, também me chamou muita atenção, no 9:8, né? Que fala assim, então diz o Senhor a Moisés e a Arão, apanhai mãos cheias de cinzas de forno, e Moisés atira para o céu diante de Faraó. Porque naquela época, os escravos hebreus queimavam os tijolos em uma fornalha. Por isso Deus a usou para punir os capatazes. Por isso que no 9:8 fala, vai lá e enche, apanhai as suas mãos cheias de cinzas de forno, porque o Senhor era contra aquele povo que era escravo, o povo dele, né, os escravos hebreus que faziam ali os tijolos, queimavam os tijolos, porque eles puniam realmente, né, o povo de Deus. Não era como um trabalho hoje normal de fazer tijolos. E ele falou, agora eles vão ver, aqueles capatazes, aqueles povos do Egito vão ver. E aí quando Deus mandou essa ordem, né, e no 9:9 fala assim, ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores
que se arrebenta em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Interessante que Deus cuidou do povo deles. Então, esse coronavírus, porque aqui também eles adoravam, né? Tinha uma deusa ali da guerra que era da cura. Mas quem é o Senhor da cura? É o Senhor guerreiro e curador. E esse coronavírus é o Senhor que vai curar sobre as nossas vidas, que não vai deixar vir esse coronavírus sobre a nossa família. Porque aqui está falando que Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que cura. E Ele honra os seus servos. O Senhor Jesus, Ele honra as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, esse coronavírus não vai entrar nas nossas vidas, na nossa família. Eu creio em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso curador. É o Senhor quem cura todas as nossas feridas e nos ajuda. E na 7ª praga fala sobre chuva de pedra, que está no capítulo 9, de 13 a 35. E ele fala assim que mostrará o poder, no 16, né? Para que o meu nome, o nome de Jesus, seja anunciado em toda a terra. As nossas gerações futuras estão fortes. As nossas gerações, um dia nós vamos embora daqui, mas o que nós estamos deixando para os nossos filhos, que eles são guerreiros, que o Senhor Jesus está à frente desse exército, dessa batalha. Oh, glória a Deus por isso. E aqui houve uma misericórdia do Senhor. Quando foi lançado chuva de pedras, Deus poderia ter tirado o faraó e os oficiais do seu povo desde o começo. Mas no 16 ele fala assim que para isso hei de ser mantido, a fim de mostrar o poder dele, para que seja o nome dele anunciado em toda a terra. Para que as pessoas possam ver a misericórdia do Senhor, que nós podemos saber que o Senhor é que controla a sobrevivência de cada um. E naquela época, no 16, ele controlava a sobrevivência de Faraó, porque ele poderia ter tirado desde o início. Mas é para que Faraó pudesse ver a glória de Deus e tornar-se conhecida, o nome dele em toda a terra. E isso é para mostrar para os nossos filhos, para mostrar para as nossas gerações, que mesmo essa chuva que está vindo agora de pedras sobre as nossas vidas, nós iremos anunciar o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós iremos glorificar e Deus vai mostrar para nós a misericórdia para aqueles que temem a Deus. No 20 fala isso. Fala: quem dos oficiais de Faraó que temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para casa? Aqui está falando que alguns já temiam a Deus e que eles poderiam ir para casa com o seu gado. E Deus cuidou, Deus teve misericórdia desses oficiais. Vamos ler novamente? No 9:20 fala assim, ó: quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Esse momento que nós estamos guardando as nossas vidas em casa, aqui também teve essa ordem. E no 26, olha que coisa linda. Isso é para mim e para vocês. Olha que maravilhoso. Somente na terra de Gósen, aonde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Oh, glória a Deus! Somente na nossa casa não haverá chuva de pedra,
porque Deus está protegendo o teu povo. Olha no 27, então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhe disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Aqui ele já está tendo uma convicção do pecado. Faraó já está assim, ó. Aqui no 27, os juízes de Deus forçaram o rei a confessar que ele tinha pecado e o Senhor é justo. Então ele já está falando aqui, o Senhor é justo. Mas a confissão forçada não indica o arrependimento. Tornou a pecar, endureceu o coração novamente. No 34 fala. Aqui ainda Deus está falando, olha, eu estou tendo a misericórdia, mas ainda há arrependimento. Mostrar que eu sou justo, que eu sou o Senhor dos senhores. Então ainda está tendo um tempo para nós. Amém? Esta é a oitava, né? A oitava praga e a nona. A oitava, Deus fez tudo isso para mostrar a glória singular dele, né? E que ele é o único. Não existe outra glória, não existe outra situação. E a nona praga, que fala sobre as trevas, né? Eu também acho muito interessante, porque na passagem de 21 a 23 fala assim, ó, do capítulo 10, né, em Êxodo. Então diz o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. E eu falando, Deus, o que é que eu poderia, né? O que o Senhor poderia falar comigo, né? Porque naquela época, eles tinham o filho de Faraó, né? Faraó como um filho do Deus Sol. E foi por isso que Deus colocou as trevas, né? Que Deus é a luz, que somente Ele é a luz do povo de Israel, e essa luz está representando a luz do Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa casa. E é interessante que nesses dias, quando você convive o dia todo, não pode sair de casa, que você está convivendo com a sua família, você tem que ter um equilíbrio emocional. E isso como mexe conosco, como mexe com o casal, como mexe com os filhos pequenos, que toda hora você tem que ter alimento na casa, trabalha mais, né? Então, o Espírito Santo de Deus, a luz do Senhor sobre as nossas vidas, para nós termos esse equilíbrio emocional. Para nós sabermos lidar com a situação, lidar com tudo aquilo que está acontecendo, que uma coisa é diferente quando os seus filhos vão para a escola, quando você tem trabalho, né? Eu mesmo falei, nossa, Paulo, não estou aguentando ficar em casa, eu preciso fazer uma caminhada, né? Por quê? Porque é muito tempo num lugar só, né? E isso é a presença de Deus, é o Senhor nos conduzindo para a nossa casa ter paz, para a nossa família ter paz. E outra coisa também, no versículo 26, ele falou assim, ó, e também os nossos rebanhos irão conosco, mas nem uma unha ficará. Isso quer dizer que nenhuma bênção é para ficar para trás. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, vai ser bênção por completo. Porque Faraó queria que levasse somente as crianças, depois as crianças e as mulheres, depois as crianças e os rebanhos, né? Mas ele falou assim, nem
uma unha fica para trás. Nós não queremos metade das nossas bênçãos, né? Nós não queremos metade das nossas bênçãos, nós queremos por completo. Então, aí nessa hora, Deus ele fechou a misericórdia dele para o povo ali de Faraó. E Deus ele tem estendido a misericórdia de Deus para as nossas casas. E a última, 10ª praga, a morte dos primogênitos, né? E essa morte dos primogênitos em 11:7 fala assim: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Aqui está dizendo que ele separou o povo dele pela graça do Senhor. Está falando que ele é o filho primogênito do Senhor Jesus, do Senhor Deus, que o Senhor Jesus veio para libertar o povo do cativeiro, o povo cativo. E depois, logo em seguida, nós tivemos a festa da Páscoa, né? A Páscoa, a libertação do povo de Israel. Então, está chegando, logo, nós vamos sair dessa situação que nós estamos vivendo. E nós vamos olhar para trás e ver o quanto Deus cuidou de nós. O quanto Deus tem cuidado de nós. O quanto Deus já deu a vitória na cruz, como filho primogênito do Senhor Deus Todo-Poderoso, para que a nossa libertação esteja na cruz do Calvário. Amém. Louva a Deus pela graça do Senhor, pela misericórdia, pelo cuidado que o Senhor tem tido nesses dias, né? Não só nesses dias, mas na nossa história, na nossa vida, como Deus tem cuidado de nós. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e a hora que chegar aí a Páscoa aí, nós podemos ter júbilos ali de vitórias mesmo sobre tudo o que aconteceu. Amém?